Você já deve estar sabendo que o STF julgou parte da reforma trabalhista inconstitucional, né? Ou seja, derrubou parte dela para que o trabalhador que tivesse direito à justiça gratuita não tem mais que pagar por honorários de sucumbência e perícia. Certamente você deve estar confuso, né? Ué, mas eu não preciso pagar o meu advogado? Eu preciso pagar o outro advogado se eu perder a causa? Eu nem sabia que tinha isso. Pois é, fique tranquilo que eu vou explicar fácil para você e isso vale para qualquer processo, tá? Não só trabalhista. Primeira coisa que vocês têm que entender é o que é justiça gratuita, para que serve, quem tem direito. Quando você entra com um processo mais complexo, com valor de causa mais elevado, que não entra lá no juizado das pequenas causas, você vai precisar pagar por tudo, tá? Então, para dar entrada nesse processo, você já vai precisar pagar custas processuais. Então, se você precisar citar outra parte, intimar uma testemunha, pedir uma diligência para o oficial de justiça, pedir uma perícia, entrar com recurso, tudo, você vai precisar pagar quase tudo. Até se você perder a ação, você vai precisar pagar os honorários do outro advogado, que foi o advogado vencedor. É o que a gente chama de honorários de sucumbência. Ou seja, você sucumbiu, perdeu. Mas isso eu vou explicar mais lá pra frente, calma aí. E você só não vai precisar pagar por tudo isso se você tiver direito ao benefício da justiça gratuita. Mas como que eu faço para receber isso? Isso vai depender muito do juiz que você pegar pela frente, tá? Tem um juiz que concede mais fácil, tem um juiz que pergunta até o que você comeu no almoço. Então, se você receber por mês até uns 3 salários mínimos, os juízes costumam sim conceder esse benefício da justiça gratuita. Se você receber mais do que isso, aí aconselho que você faça prova dessas suas despesas, porque assim talvez o juiz te conceda esse benefício. Ah, mas se eu tenho justiça gratuita, eu não preciso pagar nada nunca, é isso? Verdade não. Tudo aquilo que você deveria pagar e não pagou em razão da justiça gratuita fica sob condição suspensiva. Ou seja, você é condenado a pagar, mas acaba não pagando. É basicamente isso. Caso o juiz ou outro advogado comprove que você não tem mais direito a essa justiça gratuita, ela pode ser revogada, retirada. E se essa revogação aconteceu com menos de 5 anos de quando você foi condenado a isso, eles podem sim te cobrar essas custas e honorários de sucumbência. Então vamos aqui dar um exemplo. Vamos supor que em janeiro de 2015 você perdeu a ação e foi condenado a pagar custas e honorários de sucumbência do outro advogado. Se até fevereiro de 2020 ninguém comprovar que você não faz mais direito a essa justiça gratuita, aí você não precisa mais pagar definitivamente. Isso porque já se passou aquele prazo de 5 anos que eles poderiam fazer essa cobrança. Em resumo, você é condenado da mesma forma, se tiver justiça gratuita, a pagar custas do processo e honorários do outro advogado caso perca a ação. A diferença é que esse pagamento fica suspenso até que alguém comprove que você enricou, por exemplo, né, não tem mais direito a esse benefício da justiça gratuita e revogue o seu benefício. Se passou esses 5 anos sem revogar esse benefício, você não precisa mais pagar. Beleza, agora que você entendeu o que é justiça gratuita, vamos entender o que é honorários de sucumbência. Primeiramente, é importante diferenciar honorários de sucumbência de honorários contratuais. Honorário de sucumbência é basicamente o valor devido para o advogado vencedor e quem paga isso é a parte que perdeu. Se você ganhou a ação, você não pagar isso, tampouco é descontado de algo que você já recebeu. Esses valores a título de honorários de sucumbência são arbitrados pelo juiz, podendo ser um valor fixo ou ainda uma porcentagem sobre o valor da causa ou até ganho. Já honorários contratuais são aqueles que você combinou com o seu advogado, você fez um contrato com ele e combinou um valor X. Então veja que esses honorários contratuais, que é aquele que você assina com o advogado, não tem nada a ver com esses honorários de sucumbência. Então, se você ganhou a causa e se você combinou com o seu advogado uma porcentagem, ele vai descontar de você essa porcentagem e ele também vai ganhar esses honorários de sucumbência. Só que quem paga esses honorários de sucumbência não é você, tampouco é descontado desse valor aqui que você recebeu. Então, vamos supor que o juiz condenou uma empresa, por exemplo, a pagar uma indenização para você de R$10.000, tá? O seu contrato era, sei lá, de 30% e o juiz condenou a empresa a pagar mais ainda 10% de honorários de sucumbência. Então, logicamente, o banco irá pagar R$11.000. Quanto o seu advogado irá receber? O seu advogado irá receber R$4.000. Isso porque ele não incidirá 30% sobre os 11.000, mas sim 30% sobre os 10.000, que foi a condenação e foi o contratado com vocês. E aqueles 1.000 de honorários de sucumbência não vai nada para você, tá? Isso aí é total do advogado e quem paga isso é a outra parte e não sai do seu bolso. Outra coisa que muita gente não sabe é que mesmo você ganhando, né, a ação, você precisa pagar os honorários do outro advogado.
Isso porque tem casos que você faz 2 pedidos, o juiz acolhe somente um deles, então condena as duas partes a pagar honorários de sucumbência para os 2 advogados. Então uma parte paga para o outro advogado e a outra parte paga para o outro advogado. Antigamente os juízes abatiam esses honorários e ninguém pagava para ninguém. Só que com o novo Código de Processo Civil isso foi proibido, então não pode mais abater honorários de sucumbência. Beleza, agora que você entendeu o que é justiça gratuita e o que são honorários de sucumbência, agora dá para explicar o que aconteceu na justiça trabalhista. Desde 2017, mesmo se você tivesse direito à justiça gratuita, você teria que pagar o outro advogado vencedor e ainda uma perícia, caso tivesse pedido, se tivesse perdido a ação. O que claramente é um absurdo, né? Veja como eu expliquei anteriormente, se você tem direito a essa justiça gratuita, essa condição de pagamento fica suspensa. Você não precisa pagar e só vai precisar pagar se eles revogarem esse benefício seu durante 5 anos. E essa reforma trabalhista só foi feita para diminuir o número de ações trabalhistas que o pessoal protocolava, que eram muitas, e o número de pedidos feitos por cada advogado, porque tinha advogado que tinha direito a uma coisa e pedia 10 coisas no vai que cola. Somente agora, em 2021, é que o STF derrubou isso definitivamente para voltar como era antes. Ou seja, se você tiver direito à justiça gratuita, não vai precisar mais pagar o outro advogado caso perca a ação, ainda honorários de perícia. Com certeza isso foi uma vitória para os trabalhadores. Não está inscrito no canal ainda, cara? Se inscreve aqui porque você está perdendo muita informação importante todos os dias. Abraço!